superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 2 de setembro, segunda-feira, vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus entra na sinagoga, pega um livro e lê. Este livro, a profecia de Isaías, nos mostra Jesus como o enviado de Deus que vem para fazer o bem. Vai ao encontro do pobre, do cego, do oprimido, e Jesus é esse que veio para semear o bem, para ir ao encontro do pobre, do doente, do oprimido, do infeliz, do perseguido. E nós vemos que diante das afirmações de Jesus, os santos, os mestres da lei, os topes da religião, eles se escandalizam com Jesus e levam Jesus ao alto do monte com a intenção de matá-lo, de jogá-lo morro abaixo. E Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus continua o seu caminho fazendo bem, indo ao encontro daqueles que necessitam, indo ao encontro daqueles que precisam. E esse deve ser o ponto que ilumina os nossos olhos.
Deus envia seu Filho para ir ao encontro daqueles que necessitam. Após a sua morte, ressurreição, ascensão, Jesus nos envia o Espírito Santo, que vai ao encontro daqueles que necessitam. Deus é esse que percebe a necessidade e vai ao encontro do que dela necessita. Eu digo que isso tem que ficar muito firme dentro dos nossos olhos, em nossa mente, porque senão nós corremos o mesmo risco que alguns dos judeus caíram, de achar que Deus só veio para eles, de achar que a salvação só estava ali na fé judaica. E Jesus usa os argumentos que escandalizam os judeus. Se a salvação só estava aí, por que Deus foi ao encontro da viúva em Sarepta dos Sidônios? Por que Deus curou aquele leproso que não era judeu? E da mesma forma, Deus ele não está limitado num determinado grupo, uma determinada religião, uma determinada fé. Se eu afirmo que Deus só está na minha fé, eu limito o poder de Deus. Deus pode agir em qualquer espaço, em qualquer lugar. Basta que tenha um coração que realmente reze, que realmente peça, que realmente confie. Deus não está limitado em espaço, em templo, em religião, em lugar algum. Desde que tenhamos fé, desde que abramos o nosso coração à ação de Deus, Ele pode realizar tudo em qualquer espaço, em qualquer lugar. Desde que tenhamos fé, desde que tenhamos o nosso coração diante dEle. Que esse Evangelho abra os nossos olhos para compreendermos que Deus conhece a nossa história, Ele sabe das nossas necessidades muito antes que nós o peçamos. E que tenhamos a capacidade de não julgar, não condenar o nosso irmão. Porque mesmo que aos nossos olhos eles estejam distantes da fé, Deus pode muito bem realizar milagres na vida deles. Que nós, na nossa fé, tenhamos um coração aberto, tenhamos um coração disposto a deixar Deus entrar para realizar a sua obra. Ó Senhor, que este Evangelho abra os nossos olhos e o nosso coração, para não acharmos que somos a última bolacha do pacote, mas que tenhamos um coração aberto, um coração capaz de deixar o Senhor ser o nosso Deus, agir em nossa vida, agir em nossa história. Que as graças que o Senhor deseja dar a cada um de nós realmente sejam aceitas e abraçadas, que nós não percamos nenhum momento, nenhuma graça, nenhuma bênção do Teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.